Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal Naturalmente. Hoje nós vamos para mais um episódio nesse lugar, né, pra gente falar da psiquiatria de um jeito mais leve, descomplicado. E hoje eu vou contar com uma super ajuda para isso. Hoje a gente vai ter aqui uma convidada super especial, uma psicóloga que eu admiro muito, a forma como trabalha, todo o incentivo, né, e o esforço, né, no projeto de estudo para cada vez mais oferecer o melhor para os seus pacientes. Uma parceira, né, que eu tenho aqui comigo para me ajudar a discutir os casos, para a gente oferecer sempre o melhor para cada paciente nosso. E ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental, que vai ser o foco da nossa abordagem aqui hoje. É especialista também em urgência e emergência, que é uma área que é tão difícil, né, de explorar, e a gente tem esse diferencial aí nessa profissional. E também concluiu o mestrado aí em ensino em saúde. Então, vamos chamar a nossa convidada, vem pra cá, Ana. Quanto tempo pra gente conseguir esse momento, pois né? Ju, obrigada por esse convite de estar aqui com você pra gente conversar um pouco sobre TCC. Isso, vamos lá, vamos desmistificar agora essa sigla e mostrar para vocês, né, um pouquinho sobre o que é isso, né, Ana? Terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem da psicologia. A gente tem a psicanálise, a gente tem a gestalt, humanista, enfim, dentro da psicologia, a gente dentro da ciência, né? E a TCC ela é uma abordagem que nós trabalhamos, o foco central da TCC são os pensamentos e a maneira como nós interpretamos as coisas. Então a gente trabalha um esquema, que a gente chama de esquema cognitivo, de situação, pensamento, emoção e comportamento, e como esses elementos se conversam. Então o que eu penso, eu sinto e me comporto. Só que a grande sacada é, o que eu penso é real ou está distorcido? Então se eu penso que eu não sou uma boa psicóloga, eu vou sentir angústia, vou me sentir insegura e muitas vezes vou começar a desmarcar meus pacientes, porque eu vou falar, não sou boa. Ô Ana, e essa questão assim do pensamento, né? De onde que vem esse pensamento distorcido, disfuncional que a gente fala? Por que algumas pessoas têm esse pensamento e outras não? Nós construímos, Ju, o nosso pensamento sócio-historicamente, né? Nós somos seres sócio-históricos. Então, lá desde pequenininho, conforme a gente vai experienciando o mundo, através das pessoas que são nossas referências, seja a nossa família biológica ou não, né? Seja o nosso primeiro grupo social, escola e tudo mais, nós vamos construindo 3 visões. Visão de si mesmo, visão do outro e do mundo e visão do futuro. Então, dependendo dessa visão que a gente vai construindo, a gente tem os pensamentos automáticos. Então, se eu tenho uma visão de mim mesma, de rejeição, por exemplo, eu posso ter sempre um pensamento automático de que as pessoas não gostam de mim. E essa coisa do pensamento automático é uma coisa que aparece muito, né? Sim. Assim, quando vocês vão começar a abordagem, essa coisa assim, é automático, né? A pessoa parece que ela nem pensa, ela já tá falando, ela já tá percebendo aquilo sobre ela. Como é que essa coisa do pensamento automático? O pensamento automático, ele realmente é como se fosse uma conclusão que a gente chega de uma situação, né? Eu cheguei aqui no seu consultório e eu falei, uau, que lugar legal, que lugar lindo. É um primeiro pensamento que veio. Mas isso é fruto de toda essa construção de quem você é hoje. Exatamente. De tudo que você permeou ao longo da sua vida, e aí você fala, não, isso me faz ter esses pensamentos automáticos. Do tipo, se você tivesse às vezes se você tivesse mais entristecida, se você viesse talvez de uma família ou de um ambiente, de uma situação em que fosse tivesse pensamentos mais pessimistas, você ia olhar e falar assim, legal. Acho que dá pra ficar aqui. Não teria esse uau. Não teria esse uau, exatamente. Entendi. Porque a gente fala muito sempre assim, a gente fala assim, a infância é um solo que você vai pisar o resto da sua vida. O resto da vida. Né? E na psiquiatria, a gente fala muito sobre a questão biopsicossocial, né? Que a gente vai ver a questão biológica, que é a questão genética, inata, a questão psíquica, que tem a ver com a personalidade, que é o temperamento e o caráter, né? Que vão formar essa personalidade que é formada ao longo do tempo. E a questão social é o meio onde você está inserido. Então, que tudo isso favorece ou não a questão da patologização, do adoecimento mental. Sim. E aí vai casar um pouco com essa questão de ser
uma pessoa sociocultural, ter essas Sim. experiências que também trazem essa possibilidade desses pensamentos automáticos, dessas crenças disfuncionais, que aí a gente junta e vai tratar essa mesma pessoa considerando todos esses aspectos, né? Exato. O que a gente costuma trabalhar na terapia é que as pessoas falam assim, mas a TCC, ela é muito, ela é estruturada, né? Ela tem metas, então a gente sabe onde a gente tá e sabe onde a gente quer chegar, né? Uhum. Mas ela fica muito no superficial? Não fica, porque fica na queixa mais explícita, né? Não fica sempre também no nexo causal. E é uma coisa que tem muita confusão, né? Que às vezes as pessoas falam assim, quando que a gente faz TCC? Quando que a gente faz psicanálise? Quando que a gente... O que é melhor? Quando que é cada coisa? E tem, Ana, né, infelizmente, aquela coisa, a TCC é o ratinho lá de laboratório. Exato. A TCC que só a gente, comportamento. Que a gente vai testar, que a gente vai fazer um experimento. Eu vou lá pra ser um experimento, eu vou lá pra ser uma cobaia da psicóloga, então, como é que é isso? Não, na verdade, existem várias abordagens e eu não sou tão ortodoxa na abordagem, né? Eu acredito que as pessoas estão mudando também essa visão. Eu acho que são várias maneiras de encarar o caminho que você vai fazer com o paciente. Ô, Ana, e assim, dentro da TCC tem desmembra outras coisas. O que tem dentro da TCC? A TCC, ela é a abordagem que veio aí primeira, né, terapia cognitivo-comportamental. Dentro da TCC agora a gente tem outras abordagens novas, terapia de aceitação e compromisso, a terapia comportamental dialética. A DBT, né? A DBT, gente, a gente tem usado muito para o transtorno de personalidade borderline, principalmente, né? Mas também acho que para ansiedade e depressão ela tem tido o seu espaço também, né? Ela trabalha muito regulação emocional. Né? Ela trabalha muito regulação emocional, então a gente tem usado bastante DBT nesse sentido. A terapia do esquema, que é mais cognitiva, a gente trabalha bastante para essa visão mais distorcida de si mesmo, porque tem os esquemas adaptativos e desadaptativos que a gente carrega desde a infância, né? O bullying que a gente sofreu pode desenvolver um esquema, né? Às vezes a maneira como os nossos pais nos criaram desenvolve um outro esquema. Então a terapia do esquema trabalha isso. Eu sou formada na terapia cognitivo processual. Isso que eu ia falar, que é aquela que é tipo em cena, um julgamento, né? O réu são os pensamentos distorcidos. E foi o professor Irismar, né? Ele é brasileiro que desenvolveu essa técnica, né? Então, assim, a gente tem, né? Não é só mundial, a gente tem também no nosso país muita pesquisa, muitos avanços, né? Pra trazer o melhor, assim. Porque parece um pouco... Meu Deus, como é que a gente vai fazer, né, um momento desse num setting de psicologia? Que história é essa? O que vocês estão fazendo ali, gente, né? E é muito legal. Eu acho que deve ser muito maravilhoso. É muito legal, porque você acaba fazendo uma técnica ali da cadeira vazia, né? E você julga os seus pensamentos. Você faz com que o pensamento te prove que aquilo é real. Eu sou uma péssima psicóloga. Então me prova, pensamento, que eu sou uma péssima psicóloga. É impressionante, porque assim, a gente, né, nós somos excelentes em sermos os nossos promotores, né? A gente, pra se chicotear, a gente pra se auto-flagelar, do tipo, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo, eu não vou dar conta. Em que momento que a gente aprendeu a ser o nosso advogado de defesa, né? Pois é. Então, assim, a terapia processual, eu acho, assim, colocar a gente nesse momento de posição de se defender é muito importante, né? Ela trabalha muito isso. Ela trabalha literalmente o advogado de defesa, né? A gente utiliza isso. E depois a gente utiliza cartões de enfrentamento para sempre que essa crença negativa vier, nós temos os argumentos evidenciados. Essa que é a grande questão da ciência. A ciência trabalha, gente, com evidência. A ciência não trabalha com palavras soltas ao vento. Eu sou maravilhosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a gente trabalha com evidências. Quais são as evidências desses pensamentos? E o legal da TCC, assim, né, que é uma coisa que me aproxima bastante dela, é essa coisa de ter instrumentos para avaliar, de saber onde a gente quer chegar. Então, isso, às vezes tem pessoas que falam assim, não quero fazer terapia porque
é a vida inteira, né? Eu não quero essa coisa. Então, assim, a gente tem momentos e situações em que isso vai encaixar melhor e que a gente vai ter. Eu não lembro, Ana, assim, né? Me corrija se eu estiver enganada, mas eu lembro que às vezes eram, tipo, 21 sessões, tem até um tempo meio que pré-determinado pra determinada situação. Tem a TCC clássica, que a gente fala que é beckiana mesmo, são 12 sessões, 13 sessões. Entendi. Né? Porque nessas sessões você psicoeduca o paciente. Exato. Não estou dizendo que o paciente vai conseguir colocar em prática todas as técnicas, mas em 12, 13 sessões a gente consegue passar por todas. E é legal que, assim, né, eu sempre eu vou tentar explicar para o paciente também um pouco sobre por que eu tô indicando a terapia, por que é importante. Primeiro que eu falo que o comprimido, ele não conversa, né, gente? O remédio, ele seria o melhor remédio do mundo se todo dia que você acordasse, ele falasse assim, oi, vamos conversar, como é que você acordou hoje, como é que estão os seus pensamentos? Então, o coitadinho tá lá quietinho, ele não consegue fazer isso. Mas o terapeuta tá lá pra fazer, né, essa troca, pra ter esse, parece que é um rebobinar de fita, parece que aqui tá tudo bagunçado e o terapeuta, ele vai rebobinando e aí a gente vai organizando isso. E geralmente, nós somos uma caixa de ferramentas vazia. Quando a gente tá com um problema, quando a gente tá com uma situação que tá gerando sintomas, que tá me fazendo sofrer com aquilo, e a gente não tem esse aparato aí, essa ajuda, a hora que a situação acontece, você abre a caixa de ferramentas e ela tá vazia. E aí eu tento explicar um pouquinho, Ana, que cada vez que a gente vai numa sessão de terapia, um dia você coloca um alicate, um dia você coloca uma chave de fenda, um dia você coloca uma tesoura, pra hora que a situação acontecer, você abrir a sua caixa e falar, tá, peraí, o que eu vou usar agora, né? Exatamente. Tem uma técnica que a gente trabalha bastante, que se chama cartões de enfrentamento. Que para aquelas dificuldades que você tem, você cria argumentos, né, cria evidências para aquela dificuldade. E eu tenho um paciente que faz esses cartões mesmo? E sabe o que ele faz? Todo mundo tem a si mesmo no WhatsApp, não tem? Você tem você mesmo? O grupo que você manda coisas para você. Aí quando ele tá num dia bem assim, que ele tem bastante recurso emocional, ele vai lá e fala, fulano, fala para ele mesmo. Fulano, olha, aconteceu isso, você é bom por conta disso, hoje você teve essa experiência, tal. E ele coloca isso. No dia mal que vai chegar para todo mundo e que chega o dia mal, ele ouve. Olha, ele tá fazendo áudios. Ele tá fazendo áudios. E aí ele vai ouvindo, ele vai se lembrando dos recursos que ele tem. Ele vai se lembrando do que deu certo. E você sabe o que é interessante? Que parece que assim, vai passando a nossa vida, né? Até você fala assim, você lembra como era você 5 anos atrás? Você lembra como era você 10 anos atrás? Tipo assim, porque parece que a gente esquece, né? Exato. De falar assim, meu, olha tudo como eu tô hoje, né? As coisas que eu consegui enfrentar e eu tô aqui, eu consegui. Porque a hora que aparece uma outra situação difícil, às vezes a gente acha que a gente não tem condição de enfrentar. Porque a gente não consegue lembrar. E eu acho que essa técnica, ela ajuda a retomar um pouco isso, né? Essa técnica tem a ver com a técnica do diário de gratidão. De todos os dias você ser grato por algo específico do dia. Não ser grato assim, obrigada pela vida. Não. O que aconteceu de bom hoje? Você tomou um cappuccino? Então é o cappuccino que você vai agradecer. Sabe? Porque a gente vai treinando o nosso cérebro a ficar atento às coisas boas. Porque ele não é treinado, né, Ju? As coisas boas. A gente fala assim, né? A catastrofização, os pensamentos ruins são predominantes. Tipo assim, é o que tem. Falar que vem um pensamento bom, tem que ter treino. A gente precisa estar ali vigiante pra que a gente não seja tomado o tempo todo por isso, né? E aí, assim, uma das coisas também que eu percebo que acontecem é que tem casos que eu não consigo tratar se não tiver em terapia, né? Porque eu sei que a medicação, ela vai estar limitada. A gente trata a ponta do iceberg, que são os sintomas, né? E que a gente precisa ir lá entender o que tá gerando esses sintomas, como é que a gente vai diminuir a percepção distorcida para que esses sintomas melhorem também. Mas o inverso acontece às vezes? Acontece muito, e é importante a gente dizer isso, que existem pacientes que estão com transtorno, por exemplo, borderline, um transtorno depressivo grave, um transtorno de ansiedade grave, que precisa estar medicado, né? Porque aí não adianta vir pro consultório, a gente tenta organizar pensamento, só que o sintoma fica ali, ó, presente. Então, às vezes o paciente, ele fala, eu não vou tomar remédio porque eu vou ficar dependente de remédio, né? E a gente acredita que não existe isso. Existe um momento que você precisa daquele suporte, até mesmo para a terapia ter um efeito. Sim. Eu atendi uma paciente semana passada
que ela vê, assim, alguns pacientes, né, eles vêm por indicação do psicólogo, então, assim, que bom, né, que a gente consegue ver outros profissionais já melhorando essa visão, esse entendimento também, né, e a psicóloga foi bem delicada com a paciente, ela falou assim, olha, vai ter um momento, quando ela começou a fazer terapia, vai ter um momento em que a gente vai entender que você vai sentir a necessidade que você precisa. Porque às vezes, Ana, a questão do sintoma, ela tá tão presente que por mais que você fale com o paciente, tente coisas, parece que aquilo não entra, não absorve, né? Sim, parece que fica bloqueado. Exato. Né? Fica bloqueado. Porque parece que assim, se minimamente não tiver uma condição neurológica para absorver e para tentar fazer esse trabalho que você está propondo ali, não vai fluir, não vai acontecer, né? Exatamente. E você percebe, assim, e tem evidência científica disso, de para quais transtornos a TCC, ela ajuda melhor, ela é mais indicada? A gente tem um transtorno de depressão, né? Os transtornos depressivos, ele tem bastante evidência da TCC, porque, na verdade, os estudos de Beck surgiram para transtornos depressivos, né? Porque ele entendia, lá em 60, entendia que não tinha muita melhora significativa para transtorno depressivo. Então aí ele veio com os estudos da terapia cognitiva. E você fala lá em 60, gente, é uma coisa tão recente, né? Parece que assim, né? Hoje em dia já faz tempo, mas se a gente for comparar com outras especialidades médicas, com outras abordagens, né? De outras dinâmicas, meu, tem coisa que é 1800 e tararã, e aí já vem vindo agora 1960, gente, né? Foi ontem, né? 1960. Tinha Freud que tratava também a questão da histeria e tudo mais. Sim. Só que as pessoas não melhoravam, né? Voltavam essas crises. E aí o Beck, ele começou a entender e estudar a terapia cognitiva. E depois juntou Skinner com a comportamental, ficou a terapia cognitiva e comportamental. Então a gente tem muita evidência de resultados para depressão. A gente está vendo bastante resultado também para transtorno de personalidade dentro da DBT. Sim. Muito resultado. E a ansiedade, Ana, você acha que não? Eu acho que sim também. É porque eu vejo assim, essa coisa da... Por exemplo, tem uma técnica do grounding, né? Sim. A técnica das respirações diafragmáticas, que hoje no YouTube a gente digita lá, aparece e vê. Então, assim, essa busca por esses recursos não medicamentosos, muitas vezes, para uma autorregulação, para uma regulação emocional, no momento de crise, no momento de exacerbação dos sintomas, né? Sim. E a gente tem estudado muito a regulação emocional e agora também com o desenvolvimento da TCC, porque a gente acaba estudando e vai tendo outras frentes, né? Sim. Com o desenvolvimento da TCC, tem agora a terapia focada nas emoções. Verdade. Que aí trabalha bastante a regulação emocional, porque se a gente for olhar para os transtornos, seja border, seja depressivo, seja ansiedade ou qualquer outro transtorno, a emoção tá muito presente. A gente desregula na emoção. E como é que a emoção não tá presente, né? Em tantas... Tá em tudo, né? Então, assim, a questão do canal também, gente, é pra gente, né, trazer isso pro nosso dia a dia, pra entender que a psiquiatria, a psicologia, ela não precisa estar lá longe, ela não precisa ser uma coisa que a gente tem medo, ou que a gente entende que, se eu tiver que ir no psicólogo, quer dizer, então, que eu tô numa situação grave. Se eu tiver que... Porque muitas vezes... Os pacientes podem vir até aqui, né, na consulta comigo na psiquiatria e eu falar, olha, é um caso leve, a psicoterapia é suficiente se a gente melhorar esse pensamento, essa emoção. Hábito de vida, muitas vezes, Sim, né? Hoje a gente tem a psiquiatria do estilo de vida, né, que é um braço extremamente novo, né, dentro da psiquiatria, que vai trabalhar essas questões que ainda não fizeram esse deflagrar de redução de neurotransmissor a ponto de ter que fazer uma reposição artificial medicamentosa. A gente encaminhando para psicoterapia, quando a gente autorregula um caso mais leve, passa a ser funcional e a gente não precisa também disso, né? Sim. Então, acho que isso é muito importante, assim, a gente conversar sobre como é que a gente precisa entender, fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. As emoções estão em tudo, o tempo todo, né? E até é interessante a psicologia hoje trazer, tipo, das emoções, porque pra mim tava em tudo, né? É mais focado, porque antigamente, o que a gente fazia? A gente, sabe o desfocar? Não foca, não pensa nisso. Era a primeira estratégia, muitas vezes, né? Tipo, vamos fugir um pouco. Pensa em outra coisa, enfim. Hoje, nós trabalhamos assim, pode pensar nisso. Entendi. Deixe essa emoção vir e depois você coloque ela no lugar dela. Porque quanto mais a gente reprimir a emoção, mais forte ela fica. E mais sintoma tem também, né? Porque vai reprimindo, vai recalcando, vai, né, vai engolindo essas emoções. E aí vem os transtornos alimentares, e aí vem,
né? Toda essa coisa do tipo engolir que a gente vê muito na ansiedade, o quanto que do não dito, né? Que aparece nesse momento. Então, que bom que tá sendo visto, né? Olhado pra isso também, né? Aquela questão, eu não posso ficar com raiva. Pode. E foi tão... eu não posso sentir isso. Pode. Cara, o dia que a minha psicóloga falou isso pra mim, foi tão libertador, juro. Eu falei assim, eu posso? Ela falou, pode. E aí ela me falou uma frase, assim, que pra mim foi muito importante naquele momento. Ela falou assim, só vai depender a forma como você vai dizer isso, a forma como você vai entender isso e vai reportar isso, né? Exatamente, porque a gente costuma dizer que pensamento e emoção, gente, não necessariamente precisa nortear os nossos comportamentos. Eles podem vir. Eu posso ter pensamentos distorcidos, porque todos nós temos. Mas a partir do momento que a gente reconhece o pensamento distorcido, eu falo, opa, isso aqui não tem evidência, isso aqui tem a ver com a minha história de vida, tá tudo bem, vou abraçar a minha criança que viveu isso, e agora eu vou pensar de uma forma mais evidenciada. Aí eu tô sentindo uma emoção negativa muito grande, aí eu vou lá e vou me comportar diante dessa emoção? Não preciso. Eu posso sentir, posso me regular, posso fazer uma respiração, posso dar uma volta com meus cachorros, e depois eu faço isso. Tem umas técnicas, às vezes, de encher uma bacia com gelo e pôr a mão, ou até pôr o rosto, ou né? segurar, né, o gelo na mão, né? Pra dor, né? A gente volta a nossa atenção. Porque a questão é que a nossa emoção, ela fica tão forte que a gente esquece as outras coisas e fica focando só naquela emoção. Fica ruminando aquilo, né? Aí uma técnica pra gente conseguir trazer atenção no momento presente é você segurar o gelo. Tem que tomar um pouco de cuidado, né, Ju? Que gelo queima, né? Queima, sim. Tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido. Mas segurar o gelo, tomar um banho gelado. Sim. Porque você volta a atenção para o momento presente. Até às vezes, quando a gente tem, infelizmente, as questões da automutilação, o elástico, né? O elástico no punho, porque muitas vezes, dentro da questão da necessidade da dor, de sentir uma dor, que a gente vê muito no transtorno de personalidade borderline, claro que a gente tenta trabalhar essa energia para algo construtivo e não destrutivo, como acontece nos momentos de automutilação, mas a gente entende que a pessoa está tentando trazer a dor mental para o físico, né? Então, até um elástico no punho, às vezes a gente indica, olha, no momento que você pensou em se cortar, vamos tentar soltar o elástico, vamos tentar trazer esse sentimento físico, mas de uma forma que você não se machuque, que você não se destrua, que isso não seja uma coisa que te traga riscos também, né? E é tão interessante porque aí você vai expondo o paciente a uma outra forma de sentir e que daqui a pouco a gente consegue colocar no repertório de comportamento desse paciente outras formas até construtivas. A gente chama isso, assim, um pouco, né, fugindo um pouquinho, que a gente usa nas questões das dependências, mas de redução de danos. Exato. Né? É um tipo de situação que não é a mais, vamos dizer assim, não o que é resolve, ideal, mas tá ali no meio. Às vezes no começo a gente vai transmutando de uma coisa para outra até a gente chegar no estado... Vai ganhando valor, né? Isso. Vai ganhando valor. É super interessante, porque tá vendo? Tem a medicação, tem a organização dos pensamentos, a TCC ela faz isso, né? Ela trabalha com o cognitivo e com o comportamental. Então, a gente trabalha a cognição, o que você está pensando, vamos aceitar, acolher o pensamento, vamos ver onde estão as distorções, mas vamos também colocar o elástico, vamos segurar o gelo, vamos pensar em ativações comportamentais, em outros repertórios. E dependendo de como a situação tá, o caso tá, muitas vezes a gente precisa medicar, a gente precisa trazer essa pessoa para essa condição, Ana, né, de ter energia para isso, de ter uma condição de mínimo pensamento, porque quando ela tá muito debilitada, tendo crises de pânico o tempo todo, ela às vezes não vai conseguir fazer isso, ou quando ela, porque assim, muitas vezes, infelizmente, a gente vê assim, mas é falta de força de vontade, você precisa fazer sua parte, e gente, a pessoa tá adoecida, ela não tá bem. Por que se fosse um acidente de carro, alguma coisa, a gente aceitaria ela esperar ali uns 60 dias, 90 dias, pra daí começar a tirar o gesso, fazer a fisioterapia e tudo, e quando é uma questão mental, ninguém tem esse entendimento, esse acolhimento, essa tranquilidade de falar, olha, ela vai ficar 30 dias, 60 dias, e daí depois ela vai fazer uma atividade física, ela vai pra terapia. Devagar, ela vai todo dia na academia, ela vai uma vez na semana, que é a fisioterapia, às vezes, que você vai fazendo devagar. Eu tenho uma paciente que eu acompanho ela há 5 anos, a paciente ela tem um transtorno depressivo grave, e há mais ou menos 6 meses ela decidiu ir no psiquiatra, e é outra pessoa. Olha só, eu tava tentando ativação comportamental com ela, tudo.
patinando. Vou falar pros meus pacientes agora, hein? Gente, por favor, ajudem a psiquiatra, né? Porque, cara, Ana, de verdade, eu tenho muita resistência do contrário aqui também. De assim, gente, olha, né, a terapia... Não, doutor, eu vou. Não, doutor, eu vou. Marcar. Aí volta na consulta. E aí marcou, ai, ainda não deu tempo, ainda não consegui. E assim, é um casamento muito importante. Eu falo que o tratamento, né, ideal para todos nós seria ter, né, a questão do tratamento com a medicação, quando for o caso, quando for necessário, e a psicoterapia junto, né? Com certeza. Anda junto, né, Ju? Não tem como. E quando a gente começou a falar lá no começo dessa questão de como é que você vê a questão sócio-histórica, e eu vejo o biopsicossocial, tá ali, né? Casa. Tá ali, né? Tá Como junto. casa, né? As coisas, elas não acontecem, gente, do nada. Ai, do nada desenvolver um transtorno. Não, não é. Nós temos todo um caminho que a gente percorre. Seja por nossa escolha, seja pelas coisas que aconteceram com a gente, que a gente não tem controle, não tem como escolher também, né? Porque muitas vezes eu tenho que falar aqui, eu falo, olha, se a gente pudesse escolher, eu tenho certeza que a gente não escolheria adoecer em nenhuma das esferas. Sim. Né? Ninguém quer ter um problema cardíaco, ninguém quer ter um problema do pâncreas que não funciona e tem diabetes, e ninguém gostaria de ter esse sofrimento, infelizmente, que a condição mental ela traz. Sim. Né? Sim. Mas se tá aí e tem como cuidar e tem como olhar. Essa questão que muitas vezes eu ouço, que as pessoas falam assim, o que eu vou fazer lá? Né? Eu vou lá pra falar, eu já tô falando aqui, que eu... Como é que é isso da terapia? É só falar? A TCC, ela é uma abordagem muito colaborativa, né? E é uma troca, é muito dialética. Não é você ir lá e a psicólogo fica assim, só te olhando, entendo. Não é... Tem muito disso, né? Tem gente que não quer. Ele fala assim, doutor, eu só vou se a psicóloga falar comigo. Nós estudamos que nós construímos novos pensamentos, nós construímos novos olhares. Nós, psicólogos, somos mediadores dessa construção. E essa construção, ela é feita na dialética. Ela não é feita só numa pessoa falando, né? Então, dentro da terapia tem essa dialética, que você traz as suas questões, o psicólogo com certeza, ele vai numa forma bastante curiosa, né? Tentar entender o que está acontecendo, jogar para você também algumas questões de questionamento socrático, para você entrar em contato com as suas soluções, porque o psicólogo não resolve o problema de ninguém. E às vezes tem isso, né? Eu quero que ele me fale o que eu vou fazer. Exato. Não, nós somos só um mediador da própria pessoa encontrar. E é interessante que a pessoa fala assim, então eu vou lá falar com o meu amigo. O meu amigo me fala o que eu vou, né? Mas é que essa questão, gente, uma pessoa que quantos anos tá lá estudando e fazendo cursos e treinando pra oferecer essa possibilidade de troca. Porque assim, gente, não é fácil, né? Você ter o que falar toda vez que alguém traz alguma coisa pra você. Isso precisa de treinamento, né? E outra, tem uma técnica, gente, que o psicólogo utiliza. Até se você for pra terapia e decidir não falar nada, você não vai não falar nada. O psicólogo tem uma técnica de busca ativa dos seus pensamentos, das suas construções. E tem outra coisa, tem a imparcialidade, tem o não julgamento, tem o entendimento, a tentativa de entendimento para saber o porquê que você está pensando aquilo. Se você vai no bar com seu amigo não vai ficar, mas por que será? Deixa eu tentar entender os problemas. Não, seu amigo vai falar, quer saber? Pega uma cerveja. e vamos resolver isso. E muitas vezes o amigo também está precisando de ajuda, o amigo também está num momento de desgaste, sabe, que ele quer ser seu amigo, só que ele não tem condição, ele também está precisando ali. E aí ele às vezes não vai conseguir falar, não, eu não quero te ouvir, ele vai te ouvir, mas e aí? Onde é que vocês vão chegar com isso, exato. Né? Tem um paciente que fala assim pra mim, Ana, nem eu aguento mais a minha história, que dirá você, eu não quero mais falar sobre isso. Eu falo, você vai falar daquilo que te dói, daquilo que você precisa falar. Porque é pesado, né, Ana? Fazer terapia, decidir fazer terapia, entrar em contato com essas coisas, a gente sabe que não é fácil. Só que eu sempre falo assim, é aquela poeira que tá debaixo do tapete. Exatamente. A gente vai cobrir, a gente vai jogar mais sujeira debaixo do tapete por quanto tempo? Exato. Né? Quando a gente decide destampar o tapete e vamos limpar essa sujeira, vamos resolver, vamos esfarelar isso para esse monte dar essa baixada e a vida conseguir seguir, porque senão todo dia você vai tropeçar nesse tapete, você vai olhar para aquele monte e aquilo tá ali.
a gente às vezes fala assim, não, mas a vida tá seguindo. Mas todo dia volta aquela coisa, volta aquele pensamento, volta aquela preocupação. Não tá resolvido, não tá ressignificado, né, Ana? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a terapia pode trazer. Eu sempre digo, esquecer, gente, a gente não vai esquecer nunca, né? A gente não tem um capacete transformador de pensamentos, uma borracha, né? Quantos de nós não gostaríamos de esquecer, de apagar algumas situações traumáticas, algumas vivências, algumas percepções que a gente teve distorcido em algum momento, porque muitas vezes é como a gente percebeu, né? Às vezes tem muito essa questão, mas é tudo culpa do pai, é tudo culpa da mãe, né? É a forma como você interpretou. Exato. E a gente às vezes não tá numa melhor situação, no melhor momento pra entender que era o máximo que aquela pessoa tinha pra te oferecer. Porque muitas vezes a gente espera muito do outro e o outro não tem. É a mesma coisa de eu virar pra Ana agora e falar, eu quero que você toque saxofone. Se vira, eu quero saxofone. E a Ana vai falar, mas eu não sei, eu não tenho. Mas pra mim seria importante que ela tocasse saxofone. E assim, não vai ter, né? Então, a questão da gente conseguir fazer a terapia, olhar pra esse trabalho, né? Não é só eu tô indo lá e falar. Quando eu tava estudando psicofarmacologia no primeiro ano da residência de psiquiatria, tem um livro do Stahl, vou tentar achar a imagem pra mostrar aqui pra vocês, que eu vi, Ana, que existe uma transformação neurológica mesmo, de evidência de que a terapia faz isso no cérebro. Eu falei, cara, agora eu acredito, agora eu entendi, porque eu tava começando no meio de tudo isso, e a gente tem muito essa coisa de, eu vou lá falar, eu já falei, mas vou falar de novo, não quero falar de novo, não quero começar tudo de novo, e o falar é terapêutico, né? Ele organiza, o falar, ele é organizador. Foi muito interessante, ontem eu atendi uma paciente também, primeira consulta, chegou muito ansiosa, muito angustiada, né? Uma psicóloga achando que não era capaz de desempenhar, né, o que ela precisava, o que ela se propôs. E a hora que a gente tava encerrando a consulta, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, como falar é terapêutico, né? Olha isso. Sabe? Então isso é tão gostoso de ouvir, porque realmente é um trabalho que a gente faz. Seja no setting do psiquiatra, seja no setting do psicólogo. E a gente hoje, estuda uma coisa, né, chamada epigenética. Antigamente a gente acreditava que os nossos genes só manifestavam aquilo que a gente já vinha com essa codificação. E hoje a gente acaba vendo como os comportamentos, como os hábitos de vida, como esses fatores externos no nosso fenótipo, que é isso que a gente manifesta, interferem no nosso genótipo, que é a nossa genética, e a gente pode passar a ter uma manifestação da função desses genes de uma forma diferente. Não é maravilhoso? Isso, maravilhoso. É incrível, né? Então não é só falar, né, Ana? Exatamente, as pessoas acham que estão só falando, que assim, por que psicólogo é tão curioso, quer saber da minha vida? Sim. E não é, gente, existe toda uma transformação e uma organização nessa terapia. Ô, Ana, e aí também, que é uma coisa que eu acho que pega muito, da questão das tarefinhas. Tarefas terapêuticas. Que a pessoa fala assim, a psicóloga me deu um monte de papel aqui pra eu responder em casa, eu não tenho tempo nem de... E agora eu tenho que ficar fazendo esse monte de tarefa aqui, tá achando o quê? Como é que é isso? Na verdade, a gente trabalha... Eu não trabalho muito com o nome tarefa, porque dá uma conotação de escola e já cansou. Só de falar tarefa já cansou. Eu falo de fixação do aprendizado, né? Porque a terapia, ela é um aprendizado, né? A consulta, ela é um aprendizado. Então, a gente precisa fixar esse aprendizado de alguma forma. E a tarefa, ela pode ser escrita, ela pode ser num bloco de notas, ela pode fazer de você tentar uma ativação comportamental diferente. Por exemplo, vamos pensar dessa semana, a gente tem um desafio de você sair e encontrar um amigo nessa semana para você tomar um café. Isso é uma ativação comportamental de um paciente talvez que tenha dificuldade de interação social. Vamos tentar entender as suas distorções cognitivas? Então eu vou te dar uma lista de distorções, você vai ler e depois você me traz assinalado a que mais se identificou durante essa semana. Isso é uma tarefa. Entendi. Entende? As tarefas, elas são um continuar da terapia em casa, porque a terapia é 50 minutos, 1 hora, né? E nesses 50 minutos e 1 hora, a gente vai startar o conhecimento, a gente vai startar
a resolução de problemas. O restante a gente faz em casa. Ô, Ana, e na TCC também tem essa coisa de ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, porque vocês entendem isso de acordo com a gravidade do caso, ou não, é só uma vez por semana, e daí é importante ter as tarefas, porque em uma semana acontece muita coisa, sim, né? Sim, sim. A gente tem muita liberdade, não tem um padrão, né, de ser uma vez ou 2 vezes, ou tem que ser 3 vezes. Eu já vi vários psicólogos fazendo até 3 vezes por semana. E né? tem paciente que fala, meu psicólogo não aceita tal coisa, ou determinar. Já ouvi isso em algumas situações. O nosso código de ética da psicologia, ele deixa muito livre para nós fazermos a avaliação do caso e entendermos se o paciente ele vai fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, quinzenalmente. Por quê? Nós entendemos também, o código também nos norteia nesse sentido, dessa parte social. A gente precisa entender a vida do paciente, o quanto que esse paciente tem de disponibilidade, inclusive financeira, para poder fazer a terapia. E isso não pode ser uma situação que você fala assim, não. Só se você impeditivo. Só se você pagar isso e fizer 2 vezes na semana. Não, porque a gente tem que olhar além disso. E é uma coisa que eu também levo bastante em consideração aqui no consultório, a questão da escolha das medicações também, né? O que cabe no bolso desse paciente? Como que ele vai seguir isso? Porque, assim, são tratamentos longos, né? Não é uma coisa que ele vai comprar uma vez e usou e acabou ali, né? Então, olhar para esse biopsicossocial aí, acho que faz muita diferença, né? Sim, com certeza. É a nossa responsabilidade social em relação ao paciente. É claro que, dependendo da situação, da demanda do paciente, ele fala, eu posso ir a cada 6 meses, né? A gente vai conversar com ele, vai tentar psicoeducar, vai tentar entender uma outra forma, um outro caminho, porque às vezes não é efetivo, entende? Às vezes a gente não consegue continuar o tratamento. Toda sessão vai ser a primeira sessão. Sim. A gente não consegue continuar. Então a gente discute muito isso com o paciente, dependendo da demanda do paciente, né? Então isso tem essa liberdade. E eu acho que cada vez mais tem essa questão da prioridade, né? Eu falo assim, gente, saúde é uma só. Né? E quando a gente adoece, de fato, assim, como a gente às vezes, dependendo do que da situação, a gente daria tudo que a gente tem pra poder voltar, né, a ter a saúde. Eu falo que, infelizmente, saúde a gente não compra no banco e nem tempo. Né? Porque a questão do tempo também é uma coisa que precisa ser muito valorizada, né? É o tempo de vida, seja do profissional, seja do paciente, que tá sendo consumido ali naquele momento. Então, assim, precisa ser valorizado. Porque até uma coisa que eu lembrei agora, eu tinha uma amiga que falava assim, que ela precisava ficar olhando pro psicólogo. Ela nunca aceitou ficar no divã, porque ela precisava ver que cara que o psicólogo tava fazendo pras coisas que ela falava. Então, assim, essa coisa de você ir de coração aberto, né? Sim. Eu sei que às vezes é difícil na primeira consulta, porque assim, é um estranho, né? De você abrir questões tão íntimas. Como é que eu vou confiar, né? Infelizmente a gente tem profissionais bons e ruins em todos os cenários, todas as especialidades. Comecei te apresentando aqui, falando que você é muito minha parceira, né? Eu preciso, gente, muito de um psicólogo, né? Seja da TCC, seja da psicanálise, né? Pra gente sempre ter essas trocas, visando sempre oferecer o melhor, né? Pra quem tá ali diante da gente. E pra gente deixar claro, né? Como é que é isso? Como é que o psiquiatra conversa com o psicólogo, né, Ana? Pois é. Será que depois acabou a terapia, vai lá um falar com o outro? Como que né? Na verdade, eu também preciso, né, de você, como minha parceira, como outros parceiros que eu tenho, porque a gente precisa caminhar junto, né? A gente fala sempre 2 cabeças, às vezes pensam melhor que uma, né? Exato. E tem visões também que se complementam, né? A gente sempre deixa claro pro paciente que se a gente pode entrar em contato uma com a outra, né? Tem toda uma autorização. Se o paciente permite a mesma coisa, talvez, não sei se você trabalha assim dessa forma, mas quando a gente vai chamar alguém da família. Sim, né? Com certeza. Às vezes a gente precisa de um olhar da família. Porque assim, a gente sabe que é um espaço dele, é o ambiente dele, é o lugar seguro dele, e a gente nunca vai querer invadir isso. Exatamente. Nunca vai querer quebrar isso, porque tem essa ruptura de vínculo, se acontece isso de alguma forma. É difícil pra gente no começo da profissão entender um pouco disso, porque tem situações diversas que vocês nem imaginam que acontecem e que a gente tem que ter um jogo de cintura pra lidar. Às vezes a gente não sabe lidar muito bem, principalmente no começo, mas a questão de chamar o familiar, a não ser, claro, que nós estejamos num risco iminente de morte. Exato. Nesse momento é autorizado a quebra do sigilo para a proteção da vida, né? Então acho que isso também é importante a gente colocar para vocês. Quando se quebra o sigilo, né? Exato. Se quebra somente
nessa situação. E é claro que é um momento de troca técnica, de estudo de caso, de avaliação de sintomas, porque às vezes tem até paciente que chega e fala assim, doutora, o que eu falo pra você? Né? Eu já falei tudo lá na psicóloga, eu não sei o que eu falo pra você, o que eu falo pra psicóloga, né? E é interessante que muitas vezes quando a gente tem as trocas, tem coisa que não é falada aqui, que é colocado lá e que a Ana vai trazer, não com as mesmas palavras, ela já faz toda essa leitura de falar, Juliane, ó, nós temos esse impasse, isso não tá fluindo. Você acha que tem alguma coisa que dá pra fazer na medicação? Sim, às vezes, né? Sim. E às vezes eu falo, Ana, eu tô percebendo um funcionamento que tá atrapalhando, às vezes, na decisão do tratamento. Será que você consegue trabalhar isso de uma forma melhor, né? E sempre com o seu paciente sabendo que vai ter essa troca. Sim, não, sem momento. Autorização a gente não faz, né? E os pacientes aceitam, né? Às vezes, muitas vezes eles falam, com certeza, eu quero, né? Então vê o benefício, né? Sim. E aí, Ana, queria saber assim, né, pra gente ir encerrando, infelizmente encaminhando aí o nosso papo de hoje no sofá da Ju aqui com vocês, que eu tô adorando trazer pessoas pra esse sofá, gente, tá sendo tão engrandecedor, tão bom, né? Muito obrigada mais uma vez por você ter aceitado partilhar desse tempo de vida aqui comigo, que a gente sabe, né, que é tão precioso. Um mito, Ana, um mito dentro da TCC, o que você deixaria, assim, vamos falar, mensagem final, que mito você gostaria de, tipo assim, desmistificar, quebrar hoje, o que você tem aí pra gente? Temos um mito, assim, interessante, de que a TCC não trabalha problemas profundos, de que a TCC só trabalha superficialmente, a TCC só trabalha a queixa que o paciente apresenta, não olha para a história de vida do paciente. Não, a TCC, ela olha para a história de vida do paciente. A TCC, diferente da psicanálise, não tem o carro-chefe como o inconsciente. A psicanálise tem o carro-chefe e o inconsciente. A TCC tem o carro-chefe, as crenças, a tríade cognitiva, como eu me vejo o outro mundo e o futuro. Porém, como tudo isso acontece, tem um nexo causal, que é onde tudo isso aconteceu, que é a nossa história. Então a TCC, ela sim vai até a sua história, procura o que está acontecendo, todo o seu funcionamento, mas ela sempre vai olhar o que você precisa no momento. Então, não é porque a gente olha no momento que a gente não olha o passado. A gente olha o passado para desvendar o presente e construir um futuro melhor. Gente, é fantástico, assim, eu sou muito, muito fã. A minha formação toda foi na psicanálise, né, lá na FAMEMA, os professores, a maioria são psicanalistas, mas depois de lá, esse bracinho aí, e até durante a gente, no terceiro ano, teve um pouco de TCC e teve um pouco da parte também da forense, então é uma coisa que é um pouco mais para esses âmbitos aí, e ter essas duas visões para o tratamento é bem legal também, né, conseguir orientar uma e outra coisa é bem legal também. Queria te agradecer de novo, obrigada por você estar aqui. Ju. Pessoal, se inscrevam no canal, né, é um canal aberto para vocês, é um canal de todos nós. As opiniões, as sugestões são sempre bem-vindas. Vai ser sempre um prazer receber profissionais aqui. A gente só está começando, né? Os outros psicólogos que eu conheço e que também trabalham com TCC vão ser muito bem-vindos. Tem tanta coisa para falar, sim, né, Ana? Com certeza. Aqui hoje é uma grande introdução. Muito obrigada aí pela atenção e o tempo de vocês e até a próxima. Obrigada, Ju. Tchau, tchau. Tchau.